Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meus queridos, hoje vou estar respondendo mais algumas perguntas e no próximo vídeo, se Deus quiser, dou continuidade, então, a São João da Cruz, Cântico Espiritual. A princípio, eu só queria fazer uma pequena observação de uma coisinha que eu estou observando, em alguns comentários, né? Não são comentários negativos, nem comentários ruins, nem comentários desrespeitosos ou qualquer coisa do tipo. Porém, eu estou sentindo assim, por exemplo, as pessoas que não estiveram no mosteiro, é natural que não conheça determinadas condutas, às vezes ao escrever ou ao desejar alguma coisa, ou fazer algum desejo espiritual e coisas do tipo. Então, vou só fazer uma orientação. Por exemplo, quando você vai desejar alguma coisa para uma pessoa, por exemplo, fique com Deus, um desejo para você, tudo de bom, etc., devemos... esqueci de avisar que está tendo um funcionário, tá arrumando alguma coisa aqui na parte de fora da luz, então se vocês escutarem vozes, vai ser relativo a isso. Tô vendo ele aqui na janela, talvez vocês vejam algum vulto por aqui, mas tudo bem. Enfim, desejos espirituais, né, como fazê-los? Quando a gente está se comunicando com a pessoa por escrito, faz algum comentário, evitem desejar coisas espirituais específicas, tá? Para pessoas que vocês não conhecem ou não têm assim alguma intimidade, tá? Então evitem desejar desejo que o menino Jesus apareça para você, desejo que você tenha uma visão, desejo que você tenha união com Deus. Esse tipo de coisa não fica bem entre pessoas que não se conhecem, tá? É algo que é mais para pessoas que se conhecem e se confidenciam, tá? Principalmente, por exemplo, entre o diretor espiritual e a dirigida, a mestra e a noviça, a madre e a irmã, ou o abade e o irmão, tá? Combina mais com pessoas que se confidenciam, tá? Que uma conhece o interior da outra, tá? Mas não fica bem entre pessoas que não se conhecem, tá? Porque passa aquela impressão assim de que a pessoa está querendo especular o que se passa no interior da outra, tá? Então não é muito perfeito esse tipo de comentário, tá? O que podemos fazer, por exemplo, em questão de comentários em geral, seria, por exemplo, te desejo a santidade, né? Santidade você nunca chega a estar. Então, desejar coisas gerais, te desejo o céu, te desejo que todos os seus sonhos se realizem, mas assim, evitem comentários assim do tipo, desejo que você receba a graça dos estigmas, desejo que você tenha um matrimônio espiritual, né? Desejo que você... Tá? Essas coisas não ficam bem entre pessoas que não se conhecem, tá? Então, não são comentários ruins, tá? Não são comentários ofensivos, porém não convém, tá? Então, comentários assim nesse sentido de uma espécie de especulação da vida espiritual da outra pessoa, tá? Não convém. A questão também da... Acabei me distraindo aqui. A questão também de... Por exemplo, a pessoa fala muito do seu interior, fala dos seus pecados em comentários, também não convém, tá? Pessoas que, não, reze por mim que eu tô com muita... tenho muita dificuldade com a castidade, eu cometo tal pecado, então essas coisas assim, evitem expor publicamente, né? Talvez por e-mail, tá? Que é uma coisa mais privada, tá? Mas comentários públicos talvez não seja interessante, tá? Colocarem assim. Então esses tipos de comentário eu não vou mais aprovar, tá? Não são comentários ruins, a pessoa não tá fazendo nada de errado, porém não é perfeito.
tá um pouquinho fora da perfeição, e começar uma audiência pequena e piedosa, eu acredito que vocês não vão ter grandes dificuldades, tá? É porque às vezes quando a gente está lendo o livro espiritual, você está lendo a carta da outra pessoa, né? Você pode dar a impressão, mas às vezes a gente se esquece que no momento que essa pessoa está viva, ninguém está sabendo daquilo, é porque morreu, se investigou os documentos, isso aqui é edificante, vamos publicar, tá? Mas não cai bem, tá? Entre pessoas que se conhecem só pela internet, não se confidenciam, então evitem esse tipo de comentário, tá? Se alguma vez o fiz também, fica a advertência para todos, inclusive para mim, tá? Mas se a gente pode melhorar um pouquinho nesse ponto, acho interessante, tá? Então, só para você saber, se meu comentário não foi aprovado, tá? Pode acontecer também de ser falha humana, tá? Às vezes eu estou vendo rápido no celular e clico em deletar sem querer, tá? Mas não quer dizer que às vezes, né, acontece mais uma questão de falha humana, tá? Mas não, qualquer coisa, comenta de novo, tá? Comentários haters, tá? E comentários desse tipo, especulativo, tudo também não vou estar aprovando mais, tá? Mas não chega a ser um pecado ou uma coisa errada, tá? É só algo que não tá muito perfeito. Bom, agora eu vou para a primeira pergunta espiritual. Essa pessoa me pergunta por que eu não sinto uma necessidade de fazer oração. Mas sinto necessidade de jogar um videogame, sinto necessidade de conversar com um amigo, mas eu não tenho sempre estímulo e necessidade de conversar com Deus, de estar nesse diálogo e nessa união com Deus. Por quê? Eu diria que não só oração, tá? Eu acho que qualquer atividade espiritual, é natural que a gente não tenha 100% de inclinação naquele determinado tempo, tá? Isso pode acontecer. Por quê? Porque você precisa estar movido pela moção do Espírito Santo, tá? Nem sempre você vai estar sentindo, essa é a moção, vou para oração. Nem sempre é uma coisa sentida, tá? Mas geralmente, se você está indo para oração, você já está inspirado pelo Espírito Santo. A nossa natureza, a nossa concupiscência não se inclina para o sobrenatural. Por isso que a pessoa não sente, assim, ela vai ter dias que, não, hoje eu quero rezar, hoje é o retiro, hoje eu vou ficar só nisso, mas vai ter outros dias que você não vai ter o mesmo entusiasmo, porque nós somos terrenos e nós somos instáveis. Somos cada vez mais instáveis. Então, muitas vezes a gente tem que fazer da oração a nossa obrigação, não esperar pela vontade. Da mesma forma, a mãe que educa o filho, ela não pode esperar o filho ter vontade de ir para a catequese, ter vontade de ir para a igreja, ter vontade. Não dá para esperar pela vontade, tá? Tem que ter um compromisso com Deus. Vou rezar o ofício porque quero louvar a Deus, né? Então, é natural. O que é sobrenatural vai exigir inspiração do Espírito Santo. Por isso tem muita gente que fala, foi você que quis ser eremita, né? Na verdade, a pessoa recebe o chamado de Deus também. É sobrenatural. Porque se eu quisesse ser eremita só pela vida eremítica, não precisaria necessariamente ser um eremita de vida consagrada, de vida espiritual. Poderia só ficar sozinho em casa e deu. Pela solidão em si, como tem alguns que amam a solidão e quero estar em paz, né? Mas tem muita gente que não entende que tem todo um chamado, que tem todo um processo, etc. A segunda pergunta seria relativa à regra, né? Eu posso fazer uma regra, por exemplo, uma regra autônoma, né, para uma experiência autônoma, sem nenhum tipo de oração vocal, sem nenhum horário definido. Seria eu e a presença de Deus e só. Vivo em simplicidade na presença de Deus e na contemplação, sem necessariamente ter que estar rezando terço ou fazendo novena ou qualquer coisa desse tipo, tá? Eu não acho interessante. Tá? Não acho interessante porque pode ser uma fase. Você está numa fase, às vezes, e às vezes a gente pode achar que essa fase ela é permanente. Por exemplo, você está numa fase em que você está extremamente inclinado à contemplação. De tal maneira que você não vê por que rezar um texto, ou por que rezar a liturgia das horas, ou por que
Por que fazer isso? Eu sinto profundamente a presença de Deus, estou em profunda comunicação com Deus, porém isso é uma fase. Tá? Pode até ser que essa fase seja uma fase longa, tá? Pode ser que você tenha essa sensibilidade maior da presença de Deus até por uns 3 anos, entendeu? No dia que você vai estar numa quietude, uma quietude que seria assim, você está embebido da presença de Deus, não quer sair dela, e você faz tudo na presença de Deus, como Santa Teresinha teve alguns dias que ela ficou em quietude interrupta. Eu diria até que isso é possível até por anos, tá? Mas isso não é o seu normal, tá? Você está assim pela moção do Espírito Santo e porque o Espírito Santo se torna sensível à sua alma. Mas quando isso te for tirar, você vai sentir um certo vazio, que você não vai ter aquela sensibilidade da presença de Deus. Eu sei que, por exemplo, para quem está fazendo uma regra autônoma, realmente não precisa ser tão exigente. Tá? A pessoa pode experimentar coisas diferentes, mas por isso que eu digo que é bom ter um diretor que vai estar ali te orientando mais de pé. Tá? Mas eu diria assim, tenha os horários de oração vocal também. A oração vocal, que é liturgia das horas, principalmente a salmodia, para quem não tiver a liturgia das horas, pode organizar de rezar uma determinada quantidade de salmos. Eu vou rezar 20 salmos, né? Se você não tem ainda a liturgia das horas ou não quer baixar algum aplicativo ou não quer rezar pelo computador, você pode rezar os salmos. Tá? Os antigos monges, os primeiros eremitas, inclusive, eles sabiam os salmos de cor. Né? Antigamente não tinha toda a Bíblia. Tá? Eram manuscritos, né? Se copiavam. Mas os salmos, eles tinham salmos, evangelhos, né? De vez em quando apareciam ali outros livros, né? Não tinha toda essa organização que nós temos hoje. Então, os antigos eremitas, você pegava um noviço, um noviço assim, não um iniciante, dava ali o salmo. A sua missão é decorar os 150 salmos. Então, tinha que saber de cor. Decorava, esse aqui já sabe, então passa para o outro. A outra ia lá decorava. Eles rezavam 150 salmos de cor e salteado. E Pai Nossos, tá? Ainda não tinha Ave Maria, não tinha Salve Rainha, tinha o texto estruturado. Então se rezava muito Pai Nosso e os salmos, tá? Que eram os primeiros eremitas faziam. Hoje eu acho que seria interessante, tá? Você dar uma pequena investida aí na liturgia das horas ou na oração das horas. Eu ainda acho que os recursos digitais são melhores e mais econômicos, tá? Ter aí um iPad, um tablet, baixa o aplicativo, tá tudo digital. E ainda assim também tá tudo organizado, que para o iniciante eu acho que é muito bom. Mas sim, faça também oração vocal. O objetivo da oração vocal é justamente santificar o tempo, tá? E principalmente, claro, na vida eremítica não faz tanto sentido, mas para que todos possam estar rezando a mesma coisa ao mesmo tempo. Né? Então, se por exemplo, o mosteiro tem 30 monges, cada um reza diferente, uma coisa diferente, não tem ordem. Né? Então, todos rezando em uníssono, aquilo ali cria aquela sensação de ordem, todos estão rezando ao mesmo tempo. Né? Porém, a oração vocal ela tem bastante utilidade, justamente nesse sentido, que às vezes você não está com a mente muito elevada, com a alma muito elevada, então você tendo ali o breviário, está ali a oração, entendeu? Você medita naquilo ali depois, entendeu? Então acho que é interessante. A questão do rosário também, se não me engano, o rosário também é indicado no direito canônico, tá? Como uma oração já comprovada de grande eficácia, que se reza o rosário ou o terço, né? No Brasil nós temos essa confusão do rosário e terço, tá? Nos outros países o rosário é o terço, tá? Nós temos o rosário os 4 terços e o terço apenas um terço, né? Então agora que aumentou o terço, né? Agora não, já tem tempo com São João Paulo II, né? Perdeu um pouco o sentido, né? Mas enfim, pode sim se rezar o terço. Porque mesmo os monges orientais, eremitas orientais, eles realmente não têm essa
questão de laudes, tércias, sexta, noa, eles têm um horário bastante relativo, tá? Essa questão de preocupação com o horário é bastante ocidental, tá? Oriental não tem muito, é aquela coisa bem... tá, uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, você faz a sua oração, entendeu? É uma coisa bem mais solta. Porém, eles têm a oração de Jesus, né? Eu não sei se isso é obrigado ou se isso é tido como uma devoção, né? Não conheço o direito canônico deles. Então, eu acredito que eles têm algum tipo de reza, na oração vocal, rezar. Então, eles estão ali, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, nunca fica assim, pode não ter um vazio de breviário, de salmodia, né, embora eles rezem no mosteiro, mas eles têm essa oração de Jesus, que é a oração constante. Tá? Pode ser que ela feita por muitos anos, como eles fazem, né, aquele exicasmo, de tal maneira que eles conseguem conciliar com a respiração, né, Jesus, filho de Davi, chega a respirar de acordo com a jaculatória. Então, assim, alguma coisa se tem, sim, de oração vocal, tá? Mesmo desde os primórdios da vida monástica. Então, não é assim uma coisa proibida. Santa Catarina de Sena, de feliz memória, nos últimos dias, ela até indicava para um irmão, bom, se você se encontra, né, em grande presença de Deus, em grande contemplação, você não precisa necessariamente forçar a interrupção da contemplação para pegar no breviário, né? E se você está num momento comum, então você reza o breviário naturalmente, louva a Deus naturalmente, tá? Mas acho interessante sim que você tenha, tá? Se não tiver, não, só quero fazer uma experiência, não quero investir em muitos livros, só quero saber, então você pega os salmos, seleciona alguns salmos, reza, entendeu? Acho interessante sim, tá? Porque às vezes, quando terminar a fase, vamos dizer assim, de mais absorção espiritual e tudo, você vai sentir dificuldade, como você não se organizou numa forma de oração vocal, né, você vai ter dificuldade. Se não me engano, São Pio, né, o Padre Pio de Petrocina, ele rezava o rosário contínuo. Ele estava sempre rezando o rosário, eu não tenho muito disso, tá? Também não sinto necessidade, tá? Mas alguns santos também rezavam vários rosários, né, durante o dia. Então, quando ele não estava numa oração de contemplação, um rosário perpétuo. Conheci uma irmã até que ela rezava bastante o rosário. Eu não tenho o hábito de rezar o rosário todos os dias. Eu rezo o terço, tá? Só o terço. E quando é festa e solenidade de Nossa Senhora, aí eu incluo, faço um rosário, tá? Rosário. Mas no convento todos os dias era o terço. E maio, que é o mês de Nossa Senhora, que começamos hoje, né? Tô fazendo no dia 1º, né? Mas vocês vão ver no dia 2. Maio, julho, por causa de Nossa Senhora do Carmo, e outubro se rezava o rosário. Mas geralmente é mais o rosário tradicional, tá? O antigo, que é só os 3 terços. Tá? Eu também rezo o antigo, como era no convento. Tá? Mas se você tem uma regra muito mariana, pode fazer um rosário e ofício de Nossa Senhora. Enfim, você pode fazer também das duas formas. É bastante agradável a Deus. É uma forma de fidelidade, é uma forma de louvar, porque nem sempre você está com a alma elevada para fazer isso com grande perfeição. Se você está com a alma elevada, está com muita presença de Deus, você pode até deixar algumas horas. Tá? Um religioso contemplativo, ele não pode deixar o breviário, tá? Ele não pode. Porém, um eremita talvez não seja grande problema, e acho que um eremita autônomo, menos ainda. Acho que não é grave. Se ele deixar de lado um pouquinho, porque nesse dia você está mais espiritual, você está mais fervoroso. Acho que você deve aproveitar essa moção do fervor. Porém, eu acho que muito difícil, que isso vai durar anos e anos e anos.
Pode ser só um momento, pode ser só uma fase. Então esteja preparado para os dois. A outra dúvida seria, a pessoa que, por exemplo, levou uma vida de pecado, ela pode já, por exemplo, passou pela conversão, ela já pode iniciar uma vida eremítica? Eu diria que não. Tá? Eu acho que é interessante a pessoa passar pelo menos uns 3 anos devagar, tá? Porque eu acho que, por exemplo, você saiu de uma vida de festas, de droga, de não sei mais o que, talvez nem necessariamente isso, talvez você só era até uma pessoa normal, mas não frequentava a igreja, tá? Mas eu acho interessante você passar um tempo, tá? Refletindo pelo menos uns 3 anos, tá? Ir na missa diária durante esse período, se é possível, absorver bastante a liturgia, aprender a rezar, entendeu? Quando você tiver com a sua vocação um pouco mais sólida, aí você passa para uma experiência de mais solidão. Mas não acho que ter uma vida pecaminosa seja um impedimento, só acho que tudo tem um tempo. Tá? Sair de uma coisa para outra, muito repentino, né, pode não ser bom. Tá? Então, um dia você faz um retiro, fica sozinho no fim de semana, 3 dias, uma semana. Aí aos poucos você vai. Mas assim, direto da conversão para a vida eremítica eu não acho muito interessante. Tá? Tem o caso do aquele religioso ortodoxo, né, o Padre Lázaro, que ele se converteu do ateísmo, né, e no processo de conversão ele já quis uma dedicação total. Mas mesmo assim, quando ele passou para a igreja ortodoxa, a igreja tentou a romana, todas as portas foram fechadas, não aceitaram. Então foi para a ortodoxa e o abade, eu não sei como eles chamam lá, e era um monge, acho, né? Disse, vinde e vede. Né? Então, mas ele fez todo um processo devagar, ele já não foi para eremitério, né? Ele fez a formação, depois ele foi... O bispo colocou ele em missões, entendeu? Sei o que. Depois de um tempo que ele foi para eremitério. Foi uma coisa imediata. Ele teve a vontade imediata de ir para a vida consagrada, né? Mas, no caso da vida eremítica é difícil, porque não vai ter uma pessoa para te formar, entendeu? Se você vai para um convento, pode até ser, mas ainda assim, eu acho que não precisa ter tanta peça. Ainda que você tenha perdido muitos anos no pecado, procure meditar um pouco mais, dê uma pausa. Eu acho que 3 anos é um tempo ideal. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, era de família judia e depois tornou-se ateia. Não acreditava mais em Deus e... Esqueci de desligar deixar no silencioso. Não acreditava mais em Deus, estava indiferente a tudo e a todos. E meu nariz hoje está um pouco alérgico. E não acreditava em Deus, mas não necessariamente porque ela deixou de acreditar em Deus, ela se tornou uma má pessoa. Ela não tinha mais o dom da fé, não acreditava mais, mas ela fazia o bem na medida que ela podia, né, coisas do tipo. E, enfim, o processo de conversão até a entrada no Carmelo, eu acho que foi 5 anos. Ela ficou 5 anos conhecendo a fé, passando aos poucos pelo processo de catequese, né, batismo, primeira comunhão, fez tudo, e se tornou uma grande santa. Né? Então, impedimento não é. Santa Catarina de Sena também tinha um filho espiritual terrível, terrível. E ele era tão, assim, extremamente luxurioso. Quando ele não estava ouvindo Santa Catarina de Sena, ele estava no bordel. Vivia ali, na luxúria, de noite, de noite, de noite. E alguns até falavam, mas o que será que esse homem ainda faz aqui? Ele é um pecador público. Por que ele está aqui nos incomodando? Né? E Santa Catarina de Sena fez a profecia que agora esse meu filho é como um pássaro selvagem. Porém, depois da minha morte, ele vai se tornar um grande santo, vai ser um homem santo. Ninguém acreditava, porque era terrível, era terrível.
E, de fato, depois que ela morreu, ele se converteu. E pouco tempo depois ele entrou para o mosteiro de dominicanos e perseverou até a morte. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Então, acho que não é nenhum impedimento você ser um pecador ou você ser um recém-convertido. Mas acho que o tempo de reflexão é interessante. Por exemplo, Teresa Benedita da Cruz, que durou um processo de 5 anos, é um tempo até interessante. Isso que ela não era tão jovem, né? Ela entrou no Carmelo, se não me engano, com 42 anos. Já era uma vocação tardia. Então, esse período de processo, né, ela trabalhou como professora no colégio católico. Nesse período ela ficava diante do Santíssimo, em oração, aprendendo a doutrina, né, coisas do tipo. Então, acho que você só deve fazer as coisas um pouco devagar, não ter tanta pressa. Mas sim, é possível a conversão e é possível também tornar-se santo após a conversão. Mas tudo tem um tempo. Não tem um tempo. Aproveitar esse período de discernimento, de que você está vocacionado, estudar um pouco mais, para quando você começar a vida, uma vida espiritual, apesar de que eu acho que a vida eremítica é muito intensa, mas você já começa com fundamento, com estudo. Você vai observar esse período de altos e baixos, de quedas, então é interessante, entendeu? Porque às vezes você vai para a solidão, você passa por um período de baixa, assim, aquele período que você não está muito motivado, muito isso, muito aquilo, talvez não saiba muito o que fazer, né? Porque você não tem ainda os recursos suficientes para poder superar isso. Então, eu acho interessante antes, né, ler a vida de alguns santos, enfim, procurar se alimentar um pouco mais. Acredito que são só essas as perguntas. No próximo vídeo, então, se Deus quiser, eu vou começar dar continuidade para o cântico espiritual de São João da Cruz, se Deus quiser. E vou estar rezando por todos vocês, tá? Rezem por mim. Fiquei aqui respondendo as perguntas, porque realmente senão ia ficar muito tempo sem postar. Tá sendo um ano bem puxadinho aqui, mas principalmente porque fisioterapias e não sei o que, isso tá tirando bastante tempo. Se não fosse isso, eu acho que eu estaria tranquilamente fazendo os vídeos, tá? Mas esse ano tá sendo um pouquinho puxado, mas vai dar certo. Bom, meus queridos, fiquem com Deus. É um vídeo até rápido, porque eu tô acostumada a fazer. Mas fiquem com Deus, Deus os abençoe, rezem por mim e eu vou estar rezando por vocês, tá bom? Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.